Então nós estamos na sequência de mensagens dos pilares da fé, e os pilares da fé têm nos fortalecido, têm trazido para cada um de nós um fortalecimento na nossa fé. Falamos de unidade, falamos de honra, falamos do Espírito Santo, falamos de perdão. E hoje nós vamos falar de um assunto também que é fundamental para a nossa fé. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Nós vamos ler essa porção bíblica que vai nos dar base para esse pilar, que também é um dos pilares fundamentais da nossa caminhada. Então, Hebreus, capítulo 10, versículo 19, nos diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Então nós lemos aqui em Hebreus essa porção bíblica, e o último versículo que nós lemos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, o pilar da fé que vamos falar hoje é o congregar. Congregar é um pilar da nossa fé. Congregar é um pilar que nos sustenta. Congregar é o pilar que mantém a nossa base de fé, mantém a nossa caminhada, é o que fortalece a igreja. Nós vamos ver isso hoje, com muitas coisas que temos para falar hoje sobre congregar. Primeiro, que a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu, mas como ela fecha com todos os assuntos das outras cartas e da Bíblia, e traz orientações fundamentais, ela fez parte do cânon. Mas existem suspeitas que foi Paulo que escreveu, porque alguns versículos se encaixam com as outras cartas. Alguns dizem que foi Lucas, pela beleza da escrita, pela sabedoria da escrita, porque Lucas era um médico. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos, e talvez ele tenha escrito Hebreus. Outros dizem que é Apolo, porque diz que Apolo era um sábio, era muito sábio, né? Aquele Apolo que em Corinto eles estão discutindo, né? Uns são de Paulo, outros de Apolo, outros são de Cristo, outros que somos de Cristo. Então Apolo também é, mas não sabemos, mas sabemos que é alguém que conviveu, que é um cristão muito sábio e está instruindo os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus. Então, para que ele está escrevendo essa carta? Por que ele está escrevendo essa carta? Para impedir que os judeus voltem ao judaísmo. Voltem ao judaísmo. Porque imagina você que tem uma fé que você segue a vida inteira, e aquela fé, ela é uma certeza, né, que ela é uma fé de Deus, e de repente agora estão dizendo que aquela fé está incompleta, que você precisa ser cristão. E no cristianismo, algumas coisas não existem mais que existiam no judaísmo. No cristianismo acabou algumas coisas, deu fim a algumas coisas. Então, para segurar esse judeu, ele precisa ter conhecimento, sabedoria, entender perfeitamente o cristianismo. Por que eu não volto a fazer as práticas? Por que eu tenho que parar de acender as velas? Por que eu tenho que parar de sacrificar os animais? Por que isso? Então, essa carta foi escrita para segurar esses judeus, para dar firmeza para eles, para que eles não voltassem às práticas.
No capítulo 6, o autor, inclusive, alerta. Ele faz um alerta dizendo: aquele que experimentou do Espírito Santo, da iluminação, da palavra, aquele que recebeu a verdade, se ele voltar para trás, se ele se desviar, não tem mais chance para ele. É impossível que ele se arrependa de novo, porque Cristo morreu uma só vez. Quando ele sai e ele de repente possa querer voltar, ele está querendo que Cristo morra de novo. Cristo não vai morrer de novo, já morreu uma vez. Então ele faz um alerta sério para esses judeus, que não pode se desviar, não pode se afastar, porque a salvação foi dada uma vez só. Então esse autor vai trazendo e vai dizendo algumas coisas na carta, dizendo que Jesus é maior que Moisés. Moisés era o maior profeta, e até hoje o maior profeta de Israel. Alguém consideradíssimo, alguém importantíssimo, que foi aquele que libertou o povo do Egito. Porém, existe alguém que é maior do que Moisés, porque Moisés era uma sombra, era um tipo de Cristo, que estava mostrando o que o verdadeiro libertador ia fazer. Ele ia tirar as pessoas do cativeiro, ele ia tirar as pessoas do Egito, ia tirar as pessoas do mundo, para agora viver um caminho de salvação. Então tem alguém que é maior do que Moisés. Esse livro vai dizer que tem alguém que é um sumo sacerdote. Porque na época do Antigo Testamento, ninguém podia chegar na presença de Deus. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Existia o tabernáculo, depois o templo, que ele tinha o átrio, ele tinha o templo principal, onde as pessoas chegavam com seus sacrifícios, e tinha uma cortina que fechava, como se fosse esse canto aqui, fechando o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Uma cortina que diz, a Bíblia, que 2 juntas de bois precisava para rasgar ela, de tão forte que ela era. E só entrava nesse lugar, uma vez por ano, o sacerdote, para fazer expiação para o povo, para trazer para Deus. Aqui estava a Arca da Aliança, somente ele podia entrar ali, e ele não poderia ter pecado. Tanto que esse homem entrava com uma corda amarrada na cintura, e a sua túnica tinha sinos embaixo, nos seus pés. Então ele caminhava e fazia prilim, prilim, prilim. E por que tinha esses sinos? Porque se ele tivesse pecado, Deus matava ele, fulminava ele na hora. E ele caía, fazia o barulhinho, e aí eles puxavam com uma corda, porque ninguém podia entrar naquela presença, porque tinha pecado. Se tinha pecado, era proibido de estar na presença de Deus. Então, Hebreus vai dizer que existe um sumo sacerdote que já entrou na presença de Deus e que agora ele rasgou o véu, não precisa mais do véu, o véu foi rasgado para que todos tenham acesso à presença de Deus. Vai dizer que esse homem, Jesus, é maior que Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote no Antigo Testamento do Deus Altíssimo, que Abraão entrega os dízimos para ele. E Melquisedeque é alguém que ninguém conhece, não sabe de onde veio, não sabe quem são os pais, não tem origem e não tem fim, não sabe quem ele é. Mas também era uma sombra de Cristo, aquele que não tem origem, que não tem fim, aquele que veio dos céus e voltou para os céus, aquele que é o sacerdote real do Deus Altíssimo. Então essa carta vai trazendo algumas coisas, vai dizendo que o cristão tem um lugar de descanso, que o cristão pode descansar das suas fadigas. E o seu descanso é em Cristo. Para quem está preocupado, para quem está desamparado, para quem está triste, para quem está desanimado, tem um descanso. E o descanso é em Cristo. E no capítulo 9, nos versículos 16, vai dizer assim, 16 e 17... Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados,
não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então hoje o congregar não é mais um sacrifício, não é mais uma obrigação, não precisa mais apresentar um animal, porque quando alguém pecava, precisava apresentar um animal, matar um animal, sacrificar um animal e apresentar a Deus, porque alguém tinha que morrer. Então, se alguém tinha que morrer, se matava um animal para substituir essa pessoa. Mas hoje não precisa mais do sacrifício, porque os pecados foram perdoados. E não precisa mais matar ninguém para entrar na presença de Deus. Qualquer um agora pode entrar na presença de Deus. Então não é mais uma obrigação, não é mais um sacrifício. Hoje nós nos apresentamos na presença de Deus por amor. Porque nós amamos Deus. Porque Deus perdoou nossos pecados. Não precisa mais do sacerdote. Hoje Deus não fulmina mais ninguém. Você pode entrar por aquela porta ali com pecado. E você pode se derramar na presença de Deus e sair daqui restaurado novamente. Que no Antigo Testamento não tinha essa chance. Fazer por amor é muito mais profundo. É muito mais profundo. A dedicação é muito maior. Mais intensa do que por obrigação. Por obrigação você vai reclamando. Por obrigação eu não queria ir, você vai. Porque é obrigado a ir. Mas por amor, você vai porque você ama. Você vai porque você quer. Você vai porque você tem alegria. Você vai porque, puxa, está muito difícil as coisas, mas eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá, não sou obrigado a estar lá. Eu preciso estar lá. Eu entendo que eu preciso estar na presença de Deus. Eu não sou obrigado a estar, mas eu preciso estar. Porque Ele me alimenta, Ele me sustenta, Ele me dá base, Ele me fortalece, Ele me reforça. Eu chego desanimado, triste, arrebentado e saio daqui valente, forte. Entro todo rasgado, todo destruído, e saio da presença dele um valente, um guerreiro. É por amor. Antes ninguém, além do sacerdote, podia fazer isso. Hoje os pecados não fazem mais separação. Não fazem mais, porque eles foram perdoados. Os pecados foram perdoados, então ele não separa mais você de Deus. Não separa. Hoje o que você precisa fazer é apenas se arrepender. É apenas dizer, Senhor, eu não quero isso. Eu não gosto disso. Eu não quero mais essa vida. E você pode entrar na presença de Deus livremente, sem ser fulminado. Porque, gente, se hoje Deus agisse da mesma forma, nós estava tudo queimadinho agora. É ou não é? Quem não pecou, que atire a primeira pedra. Mas Deus perdoa. E Deus dá a oportunidade todos os dias de nos arrepender, todos os dias de chegar na sua presença. Agora, eu não faço mais para ganhar. Agora eu faço porque eu já ganhei. Porque antes se fazia para ganhar o perdão, se fazia para ganhar a misericórdia, se fazia para ganhar o favor de Deus. Agora eu faço porque eu ganhei a misericórdia, eu ganhei o perdão, eu ganhei o favor de Deus. E agora eu faço por amor. Agora eu congrego por amor, agora eu entro na presença dele por amor. Porque eu já ganhei o amor dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aí existe hoje a onda dos desigrejados. Que não entenderam. Não entenderam o que é congregar. Não entenderam. Devido aos meios de comunicação que se expandiram, e isso é muito bom, nós usamos muito bem rádio, TV, mídias sociais, né? A igreja está na internet, nós estamos no YouTube, no Facebook, hoje à noite vai ter uma transmissão ao vivo, então a gente usa da internet, isso é muito bom. Mas isso também acabou trazendo algo, revelando algo nas pessoas, na verdade. Porque ele vai assistir uma live no Facebook
de um culto, vai assistir a live de um culto, mas não é a mesma coisa que estar presente. Mas aí ele diz, não, mas eu fico em casa. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso disso aqui. Uma vez uma família saiu da igreja, e a gente ouve muito isso. Muito comum ouvir isso. Eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Mentira. Não existe isso. Não entendeu. Não entendeu. Pois não tem como estar perto de Deus sem congregar. Não tem como estar perto de Deus sem congregar. Nós vamos falar mais sobre isso. Você vai entender até o final. O discurso, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja, para ser igreja, precisa estar reunida. Precisamos estar juntos. Precisamos estar unidos para ser igreja. Quando a igreja está junta, ela é a igreja. Quando está separada, nós somos cristãos. Nós somos os representantes da igreja. Mas nós não somos a igreja de forma individual. Nós somos de forma coletiva. Porque igreja é assembleia, convocação. Então não tem como fazer uma assembleia com uma pessoa só. Não existe uma família de uma pessoa só. Eu não sou a família Vilas Boas, eu faço parte da família Vilas Boas. Eu sou um membro da família Vilas Boas. Agora nós somos a família Vilas Boas. E assim você. Não existe uma família de uma pessoa só. Existe uma pessoa. E a família precisa estar reunida. Todos eles representam, são a família. O problema de ouvir mensagens, mas não mudar a forma de pensar. Não muda a forma de pensar. E queridos, Deus chamou vocês, nós, para fazer parte da igreja, para mudar a forma de pensar. Nós vivemos um constante Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É eterno Romanos 12:2. Então você vai vir para a igreja e você vai vir com seus conceitos. Mas aqui você vai ouvir coisas que a Bíblia vai nos revelar, que podem concordar com os seus conceitos, que você já tem alguns princípios, amém, mas também pode discordar dos seus conceitos. Porque você veio com algo pré-estabelecido no seu coração, mas quando você ouve a palavra é diferente do que você pensava. Então agora você deixa a sua forma de pensar e começa a pensar o que a Bíblia está dizendo. Aí tem pessoas que chegam e dizem, mas eu não sei, eu não acho que é assim. Pois é, mas você foi chamado para não achar mais, para mudar, e agora para saber o que é a verdade, para praticar o que é a verdade. Se você ouvir, não, mas isso aqui está errado, puxa, mas para mim estava certo. Pois é, mas agora está sabendo que está errado. Então não faça mais. Vá e não peques mais. Então as pessoas não entenderam. Elas vêm muitas vezes para a comunhão, para a igreja, para ouvir, mas saem daqui e não colocam nada em prática do que ouviu, porque algumas coisas elas não concordam, mas você foi chamado para ser confrontado. A igreja é um lugar de conforto, sim. A palavra de Deus nos conforta, nos abraça, nos ajuda na hora da angústia, nos ajuda na hora do sofrimento, sim. Mas ela também é uma mensagem de confronto, que vai dar no meio, que vai te confrontar, que você vai dizer, mas eu não concordo, mas pois é, a palavra está dizendo sim, agora chega, agora fica quietinho e faz isso. Mas isso aí é muito difícil, pois é, mas é um confronto. Spurgeon já dizia, se a palavra não te confrontar, não é o evangelho. Porque o evangelho nos confronta. O evangelho faz a gente pensar. O evangelho faz a gente refletir. O evangelho faz a gente dizer, puxa, mas eu estou errado então. Puxa, mas eu fiz errado até aqui. Puxa, mas então eu estou fazendo errado. Sim. E aí ele faz isso porque Jesus expõe os nossos pecados, os nossos defeitos, não para nos humilhar, mas para nos consertar, para nos ajudar. Ele expõe o que tem mais feio dentro de nós, para nós mesmos, para nos limpar.
É para isso que ele faz. Diferente de um acusador. Jesus não é o acusador, Jesus é o libertador. O acusador é Satanás. Satanás expõe o teu pecado para te humilhar. Satanás quer que você esconda o teu pecado para um dia ser descoberto e te humilhar. Ele quer te humilhar, ele quer te rebaixar. Jesus não, Jesus quer te libertar. O que é congregar? O que é congregar? Se eu perguntar para você, onde você congrega? Certamente você vai dizer, na Brasil para Cristo, da Coronel Diniz, pastor Daniel. Congregar é ir na igreja, ouvir louvores, ouvir uma palavra, se emocionar num período de 1h30, 2 horas? Não. Isso não é congregar. Congregar não é vir à igreja aos domingos assistir um culto. Não, isso não é congregar. Isso não é congregar. Isso é culto. Nós estamos hoje aqui prestando um culto a Deus. Estamos aqui oferecendo culto a Deus. Estamos aqui oferecendo nossa mente, nosso pensamento, o nosso horário, a nossa manhã para Deus. Aonde quem congrega faz. Quem congrega vem prestar o culto a Deus de forma natural. Mas isso não é congregar. É muito bom ter o recurso da internet. Ela trabalha para nós. Trabalha para nós. Trabalha para nossa divulgação. Trabalha no Instagram, trabalha no Facebook, trabalha no YouTube. É muito bom. Mas nenhum culto online substitui o culto presencial. Nenhuma mensagem, por mais maravilhosa que seja, substitui a presença. Substitui estar aqui. Não substitui a unção. Não substitui a emoção. Não substitui a comunhão. Não substitui o apertar de mão na entrada, o abraço, o carinho. Não substitui a paz do Senhor. Não substitui, até semana que vem, queridos, e nós vamos nos abraçar agora para nos despedir. Nenhum culto online substitui isso. Não tem como. Ficar em casa e só ouvir mensagem pela internet é um ato egoísta. Porque eu quero só para mim, porque na internet hoje eu ouço quem eu quero, a hora que eu quero e a mensagem que eu quero. Se a mensagem não está me agradando muito, se ela está me confrontando, sai fora, meu. Pá! Você é o coração, o amor de Deus. Opa, é aqui que eu quero ficar. Você é o centro do coração de Jesus. Opa, é aqui. Aí tem hoje existiu por um bom tempo na igreja uma teologia terrível, a teologia da prosperidade. Onde tudo era dinheiro, tudo era recurso, você vai sair daqui rico, você vai ficar daqui bem. Se você quer mesmo, dá aqui tudo que você tem na carteira. Você não tem na carteira, assina um cheque, semana que vem você vai ser próspero. Teologia da prosperidade. Agora existe a substituta da teologia da prosperidade, que na verdade é a prosperidade, porém não é a prosperidade do dinheiro. É a do ser. É a do humanismo. Hoje tudo é para você. Você pode, você consegue, você vai conquistar, Deus te ama, Deus te adora, Deus faz tudo para ti, Deus é teu servo. Aí surgiu então os famigerados coaches, que vão trazer mensagens para alegrar o ego. Tem um pastor famoso que diz, eu não prego pecado. As pessoas sofrem já a semana toda, eu não vou falar de pecado no domingo. Quero que elas saiam daqui sorrindo. E aí eu alegro o coração delas. E aí essa pessoa que está todo domingo ouvindo essa mensagem, ele sai feliz e contente. Mas isso não faz ele mudar. Aí ele vai vir, ele está traindo a mulher. Ele vai vir aqui e não vai ser confrontado. Ele vai dizer, Deus te ama como você é.
Ele não vai chegar lá para a mulher e vai dizer, mulher, me perdoa, eu estou errando. Ele vai dizer, sabe uma coisa, eu vou te largar e vou ficar com a amante. Que Deus me ama como eu sou. A mensagem está distorcida. Ela está revertida. Ela está só trazendo carinho para o ego. As pessoas não estão sendo transformadas. Tem bons empresários, ricos, mas adúlteros. Batem na mulher, alcoólatras, drogados. Enfiados no pecado. Tem famílias vindo para a igreja de mão dada, mas na verdade o que tem ali é um inferno dentro de casa. Porque não são transformados, não são mudados. A mensagem que é dita é uma mensagem distorcida. É a pregação coach. Que não está transformando ninguém, está só enchendo o ego dela, está cada vez mais inflada e se achando especial. Essa frase que eu disse é de um dos coaches. Você é o centro do coração de Jesus. Então isso está distorcendo, e as pessoas estão ouvindo isso, na verdade, e aí esses coaches agora enchem ginásios, você tem que pagar 70, 100, 120 reais para assistir esses coaches, que você pode vir todo domingo assistir de graça a mensagem de Deus. Mas só que na internet eu não estou gostando da mensagem, eu mudo de canal. Na igreja eu não estou gostando da mensagem, eu tenho que ouvir. Como nós ouvimos num dos lares da semana passada, que foi muito legal que nós ouvimos. O irmão disse, quando o pastor disse que ia pregar sobre perdão, eu disse, não acredito. Perdão? Eu não gosto dessa palavra. Ah, um monte de coisa para pregar, vai falar sobre perdão. Puxa vida, não acredito. Vou sair daqui do mesmo jeito. E ele disse que a mensagem foi falando, foi entrando no coração, foi indo, e ele disse, puxa vida, eu estou errado. É isso, é o confronto, isso é o evangelho, para você ser transformado numa pessoa melhor, não você ficar sendo abraçado, com pomponzinhos, ai, queridinho, sim, você vai ter isso na entrada da igreja, mas quando você for ouvir a mensagem, Deus vai falar com você no seu coração, para você ser transformado, para você dizer assim, para dizer para você, você está errado. Ah, não acredito. Está errado. E agora o que eu faço? Muda. Então essas mensagens têm distorcido. Existe crente sanguessuga. É aquele que só quer, só me dá. A palavra diz que a sanguessuga tem duas filhas, a me dá e a me dá. Só quer receber, não dá nada. Se você é assim, um sanguessuga que só quer receber, só quer ganhar, você é um desigrejado. Porque nós não nos convertemos só para receber, embora recebemos. Nos convertemos para dar, para doar, para nos doar, para nos oferecer como sacrifício vivo, agradável a Deus. Amém? O congregar é um pilar da fé. Vamos ver agora rapidamente algumas coisas que Paulo fala, algumas orientações que ele fala nesse texto que a gente leu. Primeiro, do 19 ao 21, ele fala que nós somos libertos da culpa e por isso chegamos à presença de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 9 que Deus acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Somos libertos da culpa, somos libertos do pecado, da desgraça, somos libertos da morte, somos libertos do juízo, somos libertos da condenação, somos libertos. Chegamos com o coração sujo, podre, destruído. Chegamos todo
amassado por dentro. Às vezes entramos pela porta da igreja, bonitinho, na beca, né? De terno, as mulheres bem arrumadinhas, mas por dentro tem um turbilhão de coisas. Por dentro tem algo sendo destruído. Por dentro tem algo que não acaba, que entristece, que mata. Mas aí vem Jesus, que foi o sacrifício perfeito. E Ele bota a mão lá dentro do coração. Ele bota lá dentro do seu ser. Ele entra lá na sua mente e faz uma mudança. Ele arranca para fora o câncer da alma. Ele arranca para fora o tumor da alma. Ele arranca para fora todos os sintomas que adoecem você. E agora Ele te dá liberdade. Agora Ele te deposita amor no coração. Agora Ele te enche de amor, te enche de esperança. E agora você tem liberdade para cultuar a Deus. Você tem liberdade de congregar, de estar na presença de Deus. No versículo 24, ele vai dizer: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e nas boas obras. Quem congrega, primeiro, incentiva. Congregar não é estar no culto. Isso é o fechamento do congregar. Congregar, quem congrega, incentiva. Muitas vezes existem irmãos fracos na fé, que, porque falta entre nós o incentivo. Às vezes tem irmãos que estão a ponto de desistir, de parar, de largar, mas falta entre nós o incentivo. Falta entre nós incentivar, porque quem congrega incentiva. Às vezes o que falta em uma igreja não é uma boa palavra, são bons irmãos. Às vezes nós temos uma boa palavra, temos um bom pastor, mas falta bons irmãos para nos incentivar mutuamente. A palavra diz que nós devemos uns aos outros, nos incentivar. Congregar não é somente vir aos cultos. Congregar é participar. Congregar é estar juntos. Congregar é incentivar. Uma pergunta para você, não precisa responder. Vou fazer algumas perguntas, você não precisa responder. Só refletir. Quantas vezes ao acabar do culto, você convidou um irmão para almoçar junto com você? Ou para jantar com você? Quantas vezes você convidou o pastor para ir jantar com você? Você teve uma ótima oportunidade domingo passado, que era o aniversário. Independente da segunda, que é fazer uma homenagem, você particularmente. Quantas vezes saímos daqui, mano, vamos lá comer um X? Não, vamos lá comer um hambúrguer? Irmão, vou comprar uma sopinha, vamos comer junto lá em casa hoje? Compra a tua, compra a minha, depois, não tem, eu compro a tua também, nós vamos todo mundo lá, juntamos junto, os pãozinhos ali, vamos comer junto. Jesus, ele caminhava com os discípulos, não só palestrando com eles, mas Jesus caminhava no caminho, Jesus ia na casa deles para comer, para jantar, Jesus passava fome com eles no deserto, Jesus andava com eles, em todas as circunstâncias, dormia na casa deles, sabe? Quantas vezes a gente já fez isso? Congregar é estar junto com a sua congregação. Congregar é se ajudar mutuamente. E como a gente fala disso, né? Como o pastor fala disso? Porque as cartas falam disso a todo tempo. Ajudem-se, fortaleçam-se, incentivem-se. Uns aos outros, a cada um, uns aos outros.
Porque isso é comunhão, isso é congregar. Isso é estar juntos. Congregar é aconselhar-se mutuamente. Congregar é incentivar a não desistir. Isso é uma tarefa não só do pastor, é de todos. Deixa para o pastor as questões mais difíceis de resolver, complicadas de resolver. Mas você pode, cada um aqui pode incentivar o seu irmão. Aquele que está fraco, aquele que está meio balançando, pode incentivar ele. Pode. Olha o que diz o dicionário, o que é congregar. Fazer ficar, ou ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se como forças militares, estar juntos para a batalha. Unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se. Isso é congregar. Congregar não é o culto, é o pós-culto. É o antes do culto, é o depois do culto. Congregar é na praça, é no parque, é na sua casa, na minha casa. Congregar é caminhar junto. Congregar é estar junto a todo momento. Isso é congregar. Quem não faz isso não congrega, é um desigrejado. Só vem assistir os cultos. E assistir os cultos qualquer um pode vir. Nós temos visitantes hoje. Estão vindo assistir o culto. Congregar é você estar no lar. Na semana para estar junto ali com os irmãos, conversando, batendo papo, ouvindo a palavra, discutindo a palavra e tal. Congregar é como se diz o ditado, né? Vamos ver se tu é meu amigo mesmo. Vamos comer 1 quilo de sal junto. Congregar é estar junto em todos os momentos. Cara, estou afim de ir lá na tua casa hoje, vamos fazer uma jantinha? Não tenho nada. Então foi o seguinte, ou eu levo coisas, ou ficamos nada os dois. Estar juntos. Isso é congregar. Porque no congregar, nós conhecemos as pessoas. É no congregar que Jesus conhecia os discípulos. Mas é isso que eu não quero, pastor. Pois é, mas isso é a igreja. Congregar é se encontrar, não para falar mal de ninguém, não para falar de futebol, não para falar de política, é se reunir para falar de Deus, para falar da igreja como está boa, para falar da Jubrac como está legal, para falar dos irmãos, bem dos irmãos, é para pensar, o que eles podiam fazer para ganhar mais gente? Congregar é se reunir para falar das coisas de Deus. Constantemente. Essa igreja vai crescer, meus irmãos. Vai crescer. E ela vai se multiplicar. Mas para isso acontecer, cada um de nós precisa congregar. Cada um de nós precisa se fortalecer. Cada um de nós precisa estar junto. Sabe? O irmão está com dificuldade. A gente é muito bom para reclamar. A gente é muito bom para julgar. A gente é muito bom para dizer, mas o irmão está sempre com dificuldade. Pois é, já foi tentar ajudar ele? Já deu a mão para ele sair do buraco? Ou está jogando terra em cima? A gente é bom para jogar terra. A gente é bom para pisar no irmão que está precisando ser levantado. Vai lá e, irmão. Não, isso não é congregar. As pessoas devem sair da sua presença, da sua presença. Da sua presença. Cheio de Deus. Cheio de entusiasmo. Cheio de alegria. Cheio de vontade de viver. Não pode ser da tua presença mal. Porque você está ali falando mal de alguém, falando mal de tudo, ou tudo está ruim. Sabe aquela pessoa que tu não consegue conversar sem ela ter uma notícia ruim? Se não tiver uma notícia ruim, ela não tem o que dizer. Não morreu ninguém, não deu uma catástrofe, não choveu a semana toda. Não tem o que falar. Está um dia lindo de sol, o que eu vou falar? Não, as pessoas têm que sair da nossa presença
com aquela presença, com a presença que você tem, a presença de Deus. E aí você vai incentivar essa pessoa, você vai empolgar ela, você vai motivar ela. Congregar é viver um ambiente de incentivo, de admoestação. Congregar, Paulo vai dizer que é amar. Quem congrega, ama. Precisamos olhar para as pessoas com os olhos de amor. Nós somos bons para olhar com os olhos punitivos. Quem não ama, olha para as pessoas sempre com os olhos de julgamento, sempre com um olhar de crítica. Vamos olhar com um olhar de amor, com os olhos de misericórdia. E eu falo isso não para você pensar, é isso aí mesmo. As pessoas fazem isso. E como me julgam? Não, estou falando para você agir assim. Para eu agir assim. Para que eu e você olhe para as pessoas com um olhar de amor. E se nós fizermos isso, certamente as pessoas vão me olhar com um olhar de amor. Mas eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de amor. Com um olhar de amor, um olhar de piedade. Todos na igreja são importantes. Todos. Todos são importantes. Não é o mais novo, não é o mais velho, não é o recém-chegado, não é o mais antigo, todos são importantes. E nós temos que fazer isso com amor. Terceiro ponto e último, versículo 25, vai dizer: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quem congrega não abandona e encoraja. Quem congrega está em constante vigilância e preocupado com os irmãos. Quem congrega encoraja quem está fraco. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes você olhou no culto e sentiu a falta de alguém e ligou para essa pessoa depois? Não com um olhar julgador, mas com um olhar de amor. Disse: irmão, senti tua falta. Está tudo bem contigo? Ou você espera só que o pastor faça isso? Quando é só o pastor que faz isso, os irmãos se sentem cobrados. Mas quando você faz isso, você está passando amor. Estou preocupado contigo, irmão. O que houve que eu não te vejo mais na igreja? Estou te vendo pouco. Ô, irmã, o que houve contigo? Está tudo bem contigo? Está tudo bem na tua casa? Aí você vai conhecer a pessoa, você vai saber da pessoa. Quantas vezes nós olhamos assim: poxa, não vi o irmão aqui. Sai ele fora. E mano, o que houve que não está no culto, cara? Tudo bem. Uma vez lá em Canoas, a gente faltou um culto de domingo. Eu não lembro por que houve o motivo, mas eu lembro do irmão que me ligou no final do culto. E aí, mano, Dani, o que houve? Tá tudo bem? Tudo bem, querido. Isso é congregar. É se preocupar. Nós somos chamados por Deus para se preocupar uns pelos outros. Quem congrega encoraja quem está fraco, sem julgamento, sem sentimento ruim no coração, mas com desejo de encorajar. Quem congrega deseja estar junto e ver os irmãos juntos. Quem congrega não se afasta. Sabe aquela fala que eu disse: estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus? Sabe por que ela está errada? Porque a vida cristã é viver em comunidade. Deus chamou para vivermos em comunidade. Então não existe estar com Deus longe da comunidade. A Igreja Católica tem um slogan que diz: não existe salvação fora da igreja. E é verdade. Não existe salvação fora do congregar, fora do corpo.
Não existe você estar longe da igreja e estar perto de Deus, porque quanto mais longe você fica, mais longe você vai. Aí você não ora mais, aí você não lê mais a Bíblia, aí você não tem mais vontade de vir no culto, aí você daqui a pouco está de novo vivendo as práticas que vivia no passado. Porque você foi se afastando, você foi se enfraquecendo. Então não tem como estar longe da igreja e estar perto de Deus, porque senão você tinha que ficar lá fora, não vir para a igreja. Então nós não precisamos mais evangelizar, porque as pessoas, elas estão em Deus. Não, elas estão perdidas, condenadas, indo para o inferno. Precisam de Deus, precisam da igreja, precisam do congregar. Precisam se amar, precisam ser amadas, precisam ser abraçadas. Isso só acontece no congregar. Porque a vida cristã não é uma vida solitária só com Deus. Aí nós vamos nos trancar numa caverna, cada um de nós, vamos trancar num quarto, em meditação, e chega, é só isso que eu preciso. Não, você precisa do convívio. Do convívio. A vida com Deus é a vida com os irmãos. O pastor Jonas falou semana passada, lembra do versículo que eu já usei também esses dias? Como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo? É mentira. Eu não amo a Deus nenhum. Eu preciso amar os meus irmãos, tolerar os meus irmãos. Porque o congregar é aprender com os irmãos, e incentivar, encorajar. Porque no congregar que somos confrontados pela palavra. Eu não consigo mudar de canal, eu não consigo mudar de cadeira e eu vou ouvir outra mensagem. Eu sou confrontado para ser transformado. É congregar, é no congregar que vamos conhecer os defeitos dos irmãos. Pois é, não queremos, mas é aí que vamos conhecer. É aí que você vai me conhecer, é aí que eu vou conhecer você. É no congregar que nós vamos exercer a misericórdia com esse irmão que tem problema e ajudá-lo. E é nesse mesmo lugar que as pessoas exercem a misericórdia comigo e me ajudam. A igreja não é uma empresa que nos relacionamos somente no ambiente de trabalho, depois acabou o expediente, boto minha roupa e vou para casa. A igreja não é a empresa que você vem, bate o cartão, assiste o culto, ouve o louvor, chora um pouquinho, levanta a mão para cima, e agora deu, agora eu vou para casa. E aí eu vejo muito quando as pessoas não congregam, eu vejo muito, gente, pessoas se encontrar na padaria e não se chamar de irmão porque tem vergonha. Pessoas já me encontraram na rua, irmãos já me encontraram na rua e me chamaram de Daniel por ter vergonha de me chamar de pastor. Aí, mas se passar o padre, vai dizer: ô padre, mas ele é teu padre? Não, qual é o problema de chamar de padre ou chamar de pastor? Está dando o que ele é. As pessoas têm vergonha porque não congregam, porque não amam, porque não entenderam o que é fazer parte da igreja. A igreja não é um clube que nos encontramos somente nos bons momentos. Ela não é um clube que nos encontramos só na festa, só na alegria, só na confraternização. Vamos inaugurar uma congregação, uau, que maravilha, que bênção, todo mundo vai estar lá, bênção, vamos lá, que festa fazer isso. Mas o dia que um irmão estiver doente no hospital, nós também temos que estar lá. O dia que tiver que fazer um velório, a igreja toda tem que estar lá. Eu já fiz alguns velórios aqui da igreja e eu não vi a igreja lá. Nós temos que estar junto na hora da alegria e na hora da tristeza. Isso é congregar. Você faz parte, não do clube, não da empresa. Você faz parte da família de Deus. E Ele quer que eu e você aprenda com Ele, esquecendo o que para trás fica, esquecendo o que eu penso, esquecendo o que eu acho. Pois é, eu achava assim. A palavra diz diferente. E Ele quer que aprendemos e incentivamos os nossos irmãos. Concluindo, congregar é se engajar, congregar é se envolver,
Não seja um sanguessuga. Doe um pouco mais. Ofereça um pouco mais. Se doe um pouco mais. Proponho hoje um voto. Proponho para você hoje um voto que você vai fazer no seu coração. Um voto de compromisso e de comprometimento. Um voto de renúncia dos seus pensamentos, dos seus achômetros. Renúncia de algumas coisas que precisa que você renuncie para se doar mais. Um voto de amor. Que você faça hoje um voto de amor. Um voto de cooperação. Vamos cooperar mais, vamos estar junto mais. Coopere com o seu pastor. Coopere com os seus líderes. Você honra o pastor quando ouve o chamado. Você honra seus líderes estando lá no lar, estando na Jubrac. Ajudem a liderança da Jubrac. Ajude o Ed, ajude a Ana. Ajude eles. Estejam presentes. Colabore com eles. Colabore com o seu líder de lar. Ajuda ele. Reparte com ele. Coopere com seus irmãos. Faça um voto hoje. Você pode se envolver mais? Você pode participar mais? Me responda então, de novo. Você pode se envolver mais? Você pode participar mais? Você pode ajudar mais? Você pode amar mais? Você pode encorajar mais? Sem julgamento, no amor. Vamos congregar? Vamos congregar, gente. Congregar é um pilar da fé. Ele nos dá base, ele nos fortalece. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.